Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês que estão no desafio de ler a Bíblia em um ano. E hoje nós vamos dar início a mais um livro da Bíblia, o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Não é Gênesis, mas é o livro de Jó. E todos que estão nesse momento com Deus, eu declaro que Deus ele venha te fortalecer e te abençoar. Que nesses poucos minutos que nós vamos ficar aqui, que Deus ele venha falar com todos vocês. Vamos orar, vamos falar com Deus? Meu Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença nesta manhã. Eu te louvo e te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Meu Deus, por estar de pé e na fé, por estar aqui com todas essas pessoas, tendo a oportunidade de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra, meu Deus, e de fazer esse devocional. Nós assim colocamos tudo nas tuas santas mãos. Amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Então, se você ainda é uma pessoa que, pastor, eu ainda não estou no canal, como eu posso dizer, pastor, aquela pessoa que inscrito no canal, você pode se inscrever aí no canal, tanto para o seu fortalecimento, para que o YouTube também venha alcançar muitas pessoas através da palavra de Deus. Vamos ao capítulo 1 de Jó, né? Todos nós conhecemos a história de Jó, mas talvez você não conheça o livro de Jó. Então, eu quero dizer mais uma vez que é um privilégio ler a Bíblia com todos vocês, é um privilégio fazer esse devocional com todos vocês e ter este momento com Deus. Então, aqui no versículo 21, eu posso dizer que esse versículo 21 é o versículo chave do capítulo 1. Depois eu volto aqui no versículo 1, mas aqui diz assim, no versículo 21 do capítulo 1 de Jó, diz assim, deixa eu achar aqui, 21, tá aqui, ó. E disse, saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha só o que Jó falou aqui. Então, diz as Escrituras Sagradas, agora eu volto lá no versículo 1, que na terra de Ur vivia um homem chamado Jó. É sobre esse homem que nós vamos falar. Era um homem íntegro, reto, temente, íntegro e justo. Temia a Deus, evitava fazer o mal. Então, nós já vemos aqui 4 características de Jó. São 4. Então, quais são as 4, pastor? Tá aqui, ó. Ele era um homem íntegro e justo, segundo. O terceiro, temia a Deus e evitava o mal. Então, nós vemos aqui tudo isso em Jó. Glória a Deus. Então, era um homem que habitava na terra de Ur. Então, era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal. Então, aqui nós vemos aqui essas características desse homem, que era um homem, foi um homem de Deus. Foi um homem muito abençoado. Então, esse homem, além de tudo isso, ele era rico. Diz as Escrituras Sagradas que no Velho Testamento, não no Novo, mas no Velho Testamento, a pessoa era considerada abençoada por Deus pela a sua condição financeira. Então, Jó era um homem, era o mais rico do Oriente. Ele tinha de tudo. Então, pela sua saúde, pela ausência de guerra. Então, isso no Velho Testamento, a pessoa era considerada abençoada por Deus. Tinha uma saúde boa, naquele tempo não tinha guerra e era muito próspero. Então, Jó era um homem muito, muito abençoado, né? Então, ele tinha também uma aliança com Deus. Então, é um modelo. Jó é um modelo de um homem abençoado por Deus. E isso não significa que a pessoa
que vive a fé, uma pessoa íntegra, reta, que desviava do mal. Pastor, então, uma pessoa que não comete erros, ela não vai ter os seus problemas, as suas lutas? Sim, vai ter. Então, uma pessoa que é abençoada por Deus não vai passar por dificuldade? Vai sim. Todos nós passamos por lutas e por dificuldades. Seja a pessoa pequena ou grande, seja ela pobre ou rica, seja ela novo ou velho, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por lutas. Nós, seres humanos, estamos debaixo do peso do pecado. E isso tem consequências, né? Por isso que Jesus nos afirmou. Ele afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Então, Jó passou aí por poucas e boas, que nós vamos aqui acompanhar. No versículo 6, diz assim as Escrituras Sagradas: a primeira provação de Jó. Essa foi a primeira. Então diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também vem com ele. Então os anjos vieram se apresentar, vieram adorar. Sabe quem veio junto? Satanás veio junto. Satanás, que era um querubim da guarda. Satanás, que estava ali no meio dos anjos, mas ele queria ser mais do que Deus. O orgulho, e por causa do orgulho, por causa da sua soberba, ele foi expulso, e juntamente com ele a terça parte dos anjos. Então está aqui que Lucifer ele veio. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Em outras traduções está falando de rondear. Ele estava rondeando a terra. Então disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Então Deus falou, o próprio Deus falou para Satanás: se reparou no meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal, homem reto, que teme a Deus. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Aí já entra aqui o Satanás, como sempre, né? Acusador, astuto, sujo, maldito. Respondeu Satanás: acaso não pusestes uma cerca em volta dele e da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz? E de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Então, Satanás aqui já lançou ali os seus dados inflamáveis, né? Mas aqui foi a primeira. E no versículo 6, nós podemos ver que ali foi algo que o próprio Deus permitiu. Então, Jó, o próprio Satanás reparou, né? E viu que Jó também era um homem de Deus. Então a aprovação de Jó aqui não porque ele estava na rebeldia. Deus provou ele não porque ele estava na rebeldia, não porque ele estava em pecado, não porque ele quebrou princípios bíblicos. Não, preste muita atenção na palavra de Deus. Ele era íntegro, justo e que se evitava o mal. Então, isso aconteceu, permitiu Deus. Foi uma prova, nós podemos dizer, provação, foi uma prova. Deus ele falou: faça tudo, só não toca nele, só não toca na vida dele. Então, Satanás, sem a permissão de Deus, Satanás não pode fazer nada. Então começou ali a prova, começou a luta, começou a dificuldade. Ele perde a saúde, ele perde os filhos, perde os bens, a vida financeira que está vindo de vento em popa, passa a perder tudo. Então, ali, a única coisa que Satanás queria era que Jó viesse blasfemar contra Deus.
Então, ele não consegue. Isso daqui é algo glorioso, né? Muitas são as pessoas que falam, poxa, pastor, como que Jó conseguiu fazer tudo isso? No capítulo 2, aqui no capítulo 2, por isso que nós temos que ter vida com Deus, né? Porque como que ele conseguiu, pastor? Aqui no capítulo 2 fala assim, ó, a segunda provação de Jó. Então teve a primeira e teve a segunda. Então aqui no versículo 1, 2 e 3, que eu vou ler para vocês aqui agora, olha como Satanás ele trabalha. Diz assim: no outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Talvez se pergunta: poxa, pastor, os anjos vieram adorar a Deus e Satanás veio? É assim, tem um joio, tem um trigo. O bicho ruim, ele é terrível, né? Mas vamos para o que interessa. Diz assim: o Senhor lhe perguntou a Satanás: de onde vem? De onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Então já tinha passado a primeira e agora a segunda provação. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem pela sua vida, e estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Então, a segunda provação, diz a Bíblia que ele coçava o corpo com caco, mau cheiro, cheio de úlceras, cheio de enfermidades, feridas abertas, mas ele estava ali, né? O Senhor disse a Satanás, no versículo 6, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava, sentado entre cinzas. Então a mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Então, olha que situação. E ali Jó estava só aguentando, calado, 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 só ali, ó, aguentando. E não é fácil. Muitas das vezes nós passamos nem a metade daquilo que esse homem passou, e muitas das vezes nós ficamos tristes, lamentamos. A gente vê que ele foi um grande homem de Deus mesmo, um grande homem de Deus mesmo. Então essa segunda tentação aqui, a aprovação, ele perdeu a saúde. No versículo 4, olha o que diz aqui no versículo 4. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. Então o diabo, Satanás, falou assim: eu vou tocar na saúde dele. Porque tem pessoas que ela não pode nem sentir uma dor, sentir algo diferente no corpo, que ela já fica preocupada. Ou já fica preocupado. Jó, ele teve úlceras, feridas abertas, mau cheiro. Mas mesmo assim ele estava como? Na fé. Tudo aquilo ali com a permissão de Deus, né? Satanás só vai agir com a permissão de Deus. Então, ele tinha uma vida íntegra. Se você é diferente se você abrir a porta. Se você abrir a porta para Satanás, é outra coisa. Se você quebra princípios, se você é uma pessoa que vive no pecado, você está abrindo uma porta para o mal entrar na sua vida. Aí a história vai ser completamente diferente. Aqui no caso de Jó, ele não abriu a porta, Deus permitiu. No versículo 11 diz assim, ó, 2 no versículo 11, os amigos de Jó, e esses amigos que eu quero, e eu quero também que você venha ter amigos assim. Quando 3 amigos de Jó, Eli, Afaz e Tema, Bildade de Zoar, Isofar de
Naamate souberam de todos os males que havia atingido, saíram cada um de sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar a solidariedade a Jó. Olha só, quando esses amigos descobriram a situação dele, foram visitar e mostrar solidariedade. Poxa vida, que venhamos ter também do nosso lado verdadeiros amigos. E eles saíram de longe, no momento difícil, no momento da dificuldade. Isso daqui é muito forte, até para a gente falar na célula, para a gente falar na igreja. Isso é algo muito glorioso. Ter amigos de verdade, hoje em dia, é algo raro. Vamos para o capítulo 3 de Jó. Olha só o capítulo 3 que diz assim, ó, o discurso de Jó. Então é tanta bordoada, é tanta coisa, é tanto sofrimento. Eu estou falando com você que está sendo bombardeado por todos os lados. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é um problema financeiro, é a saúde. Quando não é a saúde, é o seu filho. Quando não é o seu filho, é o seu marido. Quando não é o seu marido, é o cachorro. Quando não é o cachorro, é o gato. É sempre uma coisa. E Jó, ele teve uma hora que ele teve que dar um grito. E ele deu o grito. Ele estava abalado porque tinha perdido tudo. Tinha perdido os filhos. Tinha perdido a saúde. Tinha perdido os seus bens. Do homem mais rico se tornou mais pobre. Você que já esteve nessa situação, você sabe. Olha o número de suicídios de pessoas estão aumentando. Você sabe que tem pessoas que ela aguenta tudo, mas ela não quer andar de ônibus. Ela não quer andar de trem, de metrô, porque ela não aceita, porque ela perdeu tudo. Mas Jó, ele deu um grito, ele rompeu o silêncio e ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou, oh, Deus, eu amaldiçoo, por que eu fui nascer? Então, é muita coisa. Talvez você fala, poxa, então o cara estava virado, pastor, ele não era de Deus? Mas nós somos seres humanos. É uma luta muito grande, nós não somos de ferro. É uma luta, uma dificuldade muito grande. No versículo 25 do capítulo 3, diz assim, ó, olha só. O que eu temia me sobreveio a mim. O que eu receava aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Eu não tenho paz, eu não tenho descanso. Ele amaldiçoou, diz a Bíblia, que o dia que ele nasceu. Capítulo 3, no versículo 1, depois disso, Jó abriu sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, pereço o dia do meu nascimento. E a noite que me disse, nasceu um menino. Então, aqui ele estava desabafando, soltando, ele não aguentava mais. Tanta coisa, tanta luta, tanta perseguição. Então, aqui um discurso, ele lamentou o dia de ter nascido. Ele desejou a morte. Então, nós podemos ver aqui que isso não é estranho. É muita luta na saúde, na prosperidade, na família. Perdeu a esposa meteu o pé, a esposa foi embora, não aguentou. Então, nós temos visto isso hoje também. Foi tudo de imediato. Então, o discurso dele aqui é o da alma. Toma muito cuidado com o que você fala, com o que você pronuncia. Nós temos que tomar muito cuidado. Tome muito cuidado. Vamos se policiar naquilo que nós falamos. Então, Jó aqui ele estava no auge do seu sofrimento, no auge da sua dor, do auge do seu desespero. Então, no momento de desespero, a gente quer questionar. Então, e muitos questionamentos e muitas coisas que você fala com Deus, em muitas situações, você não vai ter resposta. Nem sempre você vai ter resposta. Você tem que levantar a sua cabeça, você tem que agir sua fé, você tem que confiar em Deus, você tem que esperar no tempo de Deus. Então, a fé, a nossa fé, ela é testada dia após dia. Então, sempre quando a nossa fé é testada, ela é fortalecida. Então, o segredo, vamos permanecer até o fim. Diz as Escrituras Sagradas que o vencedor é aquele que permanece até o fim. Permaneça até o fim. Vamos viver a fé. Nós vamos falar muito mais aqui acerca desse homem, um grande homem de Deus, que passou por tudo isso.
E cada situações difíceis que nós passamos é para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento espiritual. Eu vejo por mim, tem situações que se fosse trazer para o lado de hoje, a gente estaria como? Desesperado, pedindo socorro para um e para outro, sem dormir. E o tempo vai passando e a gente sente que a gente é seres humanos, mas a gente tem a certeza é maior do que o desespero. A certeza é maior do que a preocupação. Então, são coisas, o tempo vai nos amadurecendo. O tempo vai colocando uma certeza. O tempo, ele vai fazendo a gente pessoas melhores quando estamos com Jesus, quando estamos na presença de Deus. E isso é algo glorioso. Cada provação que nós passamos, nós saímos melhores, fortalecidos e cheios da graça e da misericórdia de Deus. Tá certo? Amanhã nós vamos falar aqui do capítulo 4, do capítulo 5, falar aqui também do clamor de Jó, né? E o capítulo 6, coisas gloriosas. Tá certo? Eu vou ficando por aqui nesta manhã de terça-feira. Que Deus abençoe a todos poderosamente. E eu continuo hoje, às 19 horas e 30 minutos, o nosso grande culto, as campanhas das campanhas. Nós vamos estar profetizando sobre a sua vida e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Avenida Guapira, 815, às 19 horas e 30 minutos, aqui no Tucuruvi. Você é meu convidado, todo especial. E se você está me acompanhando e conhece a nossa história e conhece esse ministério, ou você que está aqui pela primeira vez, está queimando no teu coração, eu quero te encorajar nesta manhã você ofertar. Nós estamos levantando agora são 30 pessoas, eu quero 30 pessoas que vão dizimar ou que vão ofertar nesse ministério nesta semana. E assim como você vai socorrer esta obra, o Espírito de Cristo também vai abrir portas para a sua vida. E aqui está aqui a chave Pix, aonde você pode dizimar, aonde você pode ofertar. Faça isso, porque a semente ela sai das tuas mãos, mas jamais da sua vida. E no futuro próximo, você vai encontrar essa semente em forma de uma grande colheita, tá certo? Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e se assim Deus permitir, até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, vamos estar na fé falando de Jó com todos vocês. Até mais. Deus abençoe.